Desde 2018, o Brasil conta com uma Lei Geral de Proteção de Dados, um avanço que alinhou o país com as maiores democracias do mundo. A lei, que entrou em vigor em 2020, trouxe medidas para garantir a transparência no uso de dados pessoais em quaisquer meios. Mas é preciso conscientizar as pessoas sobre esse direito e garantir ações públicas em torno do assunto. Por isso, está em discussão a instituição de um Dia Nacional de Proteção de Dados no Brasil, uma sugestão feita pelo senador Eduardo Gomes. Na audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, senadores e especialistas foram unânimes em apoiar a proposta. Por que uma data comemorativa da proteção de dados? Pela necessidade de se criar um ambiente de cultura fundamental para se estimular a aderência o respeito à proteção de dados. O cidadão precisa ter a consciência da importância de que ele tem um novo direito consagrado, ostensivo na Constituição Federal. O dia 28 de janeiro trata-se da data em que o Conselho da Europa abriu a Convenção para a Proteção de Dados Individual em relação ao tratamento automatizado de dados pessoais, ou simplesmente a Convenção 108. E é neste sentido que o requerimento do senador Eduardo Gomes se insere, propor a mesma data para a instituição do Dia Nacional de Proteção de Dados no Brasil. Nós estamos ainda defasados no sentido de realização das campanhas educativas. Um dos pilares fundamentais para que a gente consiga, de fato, ter uma cultura nacional de proteção de dados pessoais é a realização das campanhas de conscientização para a população, é alcançarmos aulas relacionadas à ética, segurança digital, proteção de dados nas escolas, voltadas para crianças e adolescentes. E para que tudo isso aconteça, a valorização de uma data nacional de proteção de dados apoiaria muito. O direito da propriedade intelectual tem o seu dia internacional, mas talvez essa necessidade de conscientização particular em relação à conformação desse direito permita, por exemplo, que no Brasil nós tenhamos separadamente um Dia Nacional do Escritor, na Argentina nós tenhamos separadamente um Dia Nacional do Músico, né, que reforçam seguramente a necessidade de conscientização da população, que é o que o cidadão reclama. O ministro conselheiro da Delegação da União Europeia no Brasil falou sobre a experiência dos países europeus, que já contam com uma data, 28 de janeiro, para conscientizar sobre a proteção de dados. Nós estamos todos recordados que durante a altura mais crítica da pandemia houve imensos relatos sobre situações graves de usurpação de dados pessoais, que tiveram um grande impacto nas pessoas, além, digamos, de uma questão mais geral, que é a dificuldade no mundo online, muitas vezes, de distinguir o verdadeiro do falso. E daqui que nós vemos, no âmbito da União Europeia, de forma muito positiva, esta noção de abordar a questão de proteção de dados numa perspectiva centrada na pessoa humana, no indivíduo, como, digamos, uma forma de valorizar esta dimensão. A representante das instituições científicas, tecnológicas e de inovação lembrou os avanços da Lei Geral da Proteção de Dados, mas destacou que os desafios ainda são grandes. Precisamos, como se diz, tirar essa lei do papel, não é fácil. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa estar na nossa prática, no nosso dia a dia. O grande problema hoje, em grande parte das leis, são a falta de comunicação, a falta de divulgação. Muitas vezes nós temos muitas leis, mas que não chegam na ponta. Então, esse dia ele é importante para exatamente difundir e levar isso ao conhecimento da população como um todo. O nosso querido senador Eduardo Gomes, né, que o requerente dessa audiência pública, né, ele deve apresentar então imediatamente o projeto, da qual já me disponho a relatar o projeto, para instituir imediatamente esse dia, que é um dia importante, né, para a Lei de Proteção de Dados.